Ele é um garoto que se apaixona pela garota mais linda e desejada da escola. Eu sou o Zeon Anime. E bora! Neji é um sortudo, mas um perdedor patético e pobre que recebe uma esposa do governo quando se torna maior de idade. Isso é por causa de uma lei para combater a baixa taxa de natalidade que foi criada há 40 anos. Agora, quando meninos e meninas se tornam maiores de idade, eles recebem uma notificação de quem será seu futuro cônjuge. Romance com qualquer outro parceiro é estritamente proibido. Um dia, na escola, Neji estava observando Misaki quando seu colega de classe se aproximou dele e insistiu que ele não ia se casar. Toda a classe ficou chocada com a declaração do cabeça dura. Então Neji perguntou a Yusuke o que tinha acontecido com ele. Yusuke explicou que Takeda tinha visto sua notificação no dia anterior e provavelmente estava com medo de ter que se exibir na frente dos sogros. Takeda insistiu que não se importava com o aviso e apenas queria experimentar se apaixonar. Ele então jurou ali mesmo que não deixaria o governo mandá-lo. Os outros meninos concordaram que a regra do casamento era como um cadeado no zíper de um menino. Todos decidiram que iriam quebrar as regras e casar. De repente, eles notaram que Misaki havia se juntado ao juramento e Neji quase se surpreende ao se perguntar por que ela está se juntando à associação de entusiastas da poligamia. Os outros meninos ficam agitados com a presença dela e Misaki se afasta de maneira estranha. Enquanto Neji permanece perplexo, os meninos comentam que Misaki não recebeu uma ferramenta de cultivo, embora ela seja legal. Os meninos desejam ter sorte o suficiente para cultivar suas terras, mas sabem que é apenas um sonho distante. Mais tarde, Neji vai para casa e lamenta como o sistema é ruim, já que tudo o que ele quer é confessar seus sentimentos a Misaki. Ele pega uma borracha de sua mesa e se lembra de como a ama há 5 anos. Todos aqueles anos atrás, ele a viu esfregando sua pequena borracha, então mal conseguia prestar atenção na aula. Ele acabaria oferecendo metade de sua borracha, e Misaki ficou atônita em silêncio. Depois de aceitá-la, ela sussurrou um obrigado pra ele, e aquelas 2 palavras despertaram algo nele que mudou sua vida, seu entusiasmo. Infelizmente, essa foi a última vez que Neji falou com ela. Mas ele nunca esqueceu o sorriso dela. Mais tarde no jantar, seus pais lembram-no de que seu aniversário é daqui a 2 dias, então ele pode receber sua notificação. De repente, Neji começa a sentir todas as suas fantasias desaparecerem e decide que não pode tolerar isso. Misaki era a única estranha de olhos esbugalhados pra ele, então naquela noite decidiu que tinha que agir antes que fosse tarde demais. Na manhã seguinte, na escola, Neji aproximou-se de Misaki e pediu 1 minuto. As amigas dela acharam que era mais uma declaração de amor desesperada e deixaram Misaki com ele. Neji então se apresentou como o garoto de anos atrás, mas Misaki tinha substituído aquela memória por elevador, música. Neji subitamente não consegue se confessar, então ele amarela e pede desculpas por incomodá-la. Enquanto Misaki se afastava, Neji começou a aceitar seu destino quando de repente a chamou e disse que estaria esperando por ela depois da escola. Ele então saiu correndo antes que ela pudesse rejeitá-lo prematuramente. Depois da escola, Neji esperou por Misaki, mas ela estava atrasada. Ele começou a inalar a esperança com o sabor de Misaki para lidar com sua realidade. Mas isso não impediu o tempo de voar. Horas se passaram e o coração de Neji começou a se partir. Então ele pensou em brincar com a areia para se distrair. Uma vez que ele estava terminado, um policial parou para perguntar o que ele estava fazendo às 10h30. Então Neji pediu desculpas por ser esquisito e disse que iria para casa. Ele deu uma última olhada no relógio ao resignar-se ao destino e começou a se afastar. Mas milagrosamente, Misaki correu atrás dele e disse-lhe para ir. Ela pediu desculpas por estar ridiculamente atrasada, então eles começaram uma competição constrangedora de olhar fixo. Mais tarde, Misaki quebrou o gelo perguntando se aqueles eram túmulos no parquinho, então Neji impulsivamente começou a falar sobre a história de tumbas antigas. Ele não podia acreditar em seu próprio risco negativo, mas Misaki riu e disse que ele não havia mudado nadinha. Ela lembrou-lhe da vez em que ele fez um discurso apaixonado sobre túmulos, mesmo que ninguém o tivesse prestado atenção. Neji então se perguntou como ela sabia disso se ela não lembrava. Foi quando Misaki confessou que mentiu e pediu desculpas. Neji se perguntou por que ela mentiria quando percebeu como ela estava bonita. Ele disse a ela que tinha tentado muitas coisas para se tornar um homem digno dela. De comprar o spray corporal do Aki a convencer seus pais a entrar em dívida no cartão de crédito para que pudesse ir para a mesma escola que ela. Misaki ouviu pacientemente enquanto Neji divagava e finalmente reuniu coragem para dizer que gostava dela. De repente, Misaki começou a suar pelos olhos. Então Neji pediu desculpas por não considerar como ela poderia se sentir e tentou animá-la. No entanto, Misaki o cala, tira a outra metade da borracha e revela que gostava dele esse tempo todo também. Ela explica que naquela época sabia que ele estava nervoso em entregar a borracha dele. Isso a deixou feliz porque Neji se preocupou com ela o dia inteiro e fez seu coração disparar. Ela o chama de uma boa pessoa por reunir coragem suficiente para ajudá-la e o chama de especial. Neji acha que pode chorar de felicidade, então ele a abraça. E revela que ele a estava perseguindo por 5 longos anos. Misaki o abraça de volta com prazer e depois de compartilharem um momento, sugere que eles se beijem. Ela assume a liderança e diz que quer fazer todo tipo de coisas profanas ao corpo dele, e Neji concorda plenamente. Ela então vai para um beijo e as coisas começam a esquentar até que Neji ouve o telefone tocar. Ele imagina que pode ser seus pais perguntando onde ele está, mas acaba sendo uma notificação do governo, já que ele acabou de atingir a maioridade. Misaki pergunta se ele vai ler, então Neji começa a ler. Cuidadosamente, embora seu telefone pareça estar com defeito. No final, ele vê que foi combinado com Misaki e agradece a Deus pelo milagre quando seu telefone de repente desliga. Nesse momento, 2 funcionários do governo se aproximam de Neji para entregar seu aviso de casamento. Eles o parabenizam pela notícia, mas quando Neji olha para dentro, vê o nome de uma garota diferente. Ele imediatamente pergunta sobre o nome diferente que acabou de receber, mas eles garantem que isso não seria possível. Eles ignoram seu protesto e dizem para ele contatar sua futura esposa. Então saia. Neji vira-se para Misaki e assegura-lhe que deve ser um engano, mas Misaki deseja-lhe um feliz aniversário. E revela que nunca
nunca planejou contar a ele como se sente. Ela diz que poderá viver da memória do curto tempo que passaram juntos. Mas quando Niji sente suas mãos tremendo, ele a acusa de estar mentindo. Misaki sai chorando, então Niji corre atrás dela e quando a alcança, tudo o que pode fazer é abraçá-la. Alguns dias depois, Niji e seus pais são conduzidos a uma pousada para seu primeiro encontro com sua futura esposa. Mas ele parece mais deprimido do que Sasuke, quando seus pais ouviram o anúncio. Eles estavam animados para oferecer seu filho ao governo, mas Niji precisava falar com Misaki mais uma vez. Ele se manteve na escola no dia seguinte, mas todos viram através de seu disfarce. Niji revelou que desistiu de seu primeiro encontro graças ao laço idiota que todos eles fizeram, mas os alunos ficaram chocados com sua estupidez. Ele acabou na sala da orientação e até mesmo o orientador disse a ele que precisava sair da escola, já que seu futuro era mais importante do que a educação. Niji não podia acreditar, mas ele estava determinado a escapar quando ouviu Misaki chamar através da porta. Ela perguntou por que ele tinha vindo à escola, então Meiji explicou que quis dizer o que disse anteriormente e queria falar com ela primeiro. Misaki suspirou e explicou que só queria que eles guardassem a noite passada como uma memória, e insistiu que ele fosse conhecer sua nova esposa. Foi assim que Niji acabou sonambulando pela pousada para conhecer seus futuros sogros. Os pais trocam gentilezas embora o marido pareça estar no funeral de sua filha. Niji entra na sala para escapar e finalmente fica cara a cara com sua futura esposa. Ele imediatamente entra em pânico e se pergunta por que os deuses o puniriam com uma garota mais bonita do que Misaki. Fazer. Mais tarde as famílias têm um almoço doloroso juntas, e Hirina parece chocada com quanto Ninjai é um perdedor. A maioria das perguntas vem dos pais de Ninji, enquanto o cabeça dura fica sentado emburrado na frente de uma 10 de 10. Hirina faz o melhor para ignorar uma atitude dele e pergunta sobre ele, mas quando ele a ignora, ela o repreende por não ter modos. Ninji fica chocado enquanto ela lança mais insultos e afirma que não se casaria com um desperdício de Mada, e sai furiosa. Os pais de Hirina pedem desculpas pelo descontrole, mas os pais de Ninji dizem que foi culpa do fósforo e o mandam ir atrás dela. Enquanto Ninji a procura, ele espera que ela rompa o compromisso com sucesso, mas percebe que talvez ele esteja sendo grosso e impecável. De repente, ele tropeça em uma sala onde encontra Hurina. Então ela o puxa pra dentro e ele acaba caindo bem acima de suas propriedades. Neji pede desculpas, mas quando Hurina chora por estragar o casamento, Neji lembra de que ele é o noivo. Isso só piora as coisas, pois ela começa a entrar em pânico com a ideia de casamento. Quando Neji vê isso, ele percebe que, assim como Hurina, ele e seus amigos estão apenas com medo. Hurina explica que, apesar do medo, ela engoliu em seco e tentou cooperar, mas Neji estragou tudo. Ao ouvir isso, Neji abaixa a cabeça para se desculpar, então Hurina aceita o pedido de desculpas e promete não guardar ressentimentos. Ela fica feliz em descobrir que a boca dele realmente funciona e pergunta por que ele estava distraído o tempo todo. Neji diz a ela que gostava de uma garota há muito tempo, mas ela disse a ele que o odiava naquela manhã. Quando Hurina parece atordoada, Neji percebe o quão estúpido é contar a sua futura esposa sobre a garota que ama. Surpreendentemente, Hurina quer saber mais. Neji tinha contado a ela a história inteira, e Hurina estava animada com o quanto parecia um programa de TV. Ela começou a perguntar o quanto ele a amava e se ele queria contar pra ela. Neji explicou que era mais como se ela o fizesse querer liberar todos os seus sentimentos reprimidos nas calças. Hurina insiste em saber mais quando Neji percebe um dos botões dela desabotoado. O idiota não a informa, e em vez disso muda de assunto. Hurina diz que Misaki parecia estar perguntando de maneira estranha, e sugere que ela pode ter mentido pra ele. Ela se anima com a ideia do destino, e se oferece para ajudá-lo a descobrir como Misaki realmente se sente. Eles concordam em voltar, então Neji sugere que eles deem as mãos para que seus pais não façam mais perguntas. Hurina concorda, e mesmo que os dois fiquem vermelhos, eles voltam de mãos dadas para seus pais, que ficam mais do que felizes. No entanto, em um momento inoportuno, Neji finalmente diz a Hurina que a roupa íntima dela estava aparecendo. No dia seguinte na escola, Yusuke pergunta a Neji por que ele está indo a uma escola só para meninas, então Neji explica que sua futura esposa pediu para se encontrar. Logo depois, Yusuke pergunta a Misaki se ela gostaria de ver a futura esposa de Neji também, mas Misaki se pergunta qual é a intenção dele com isso. Mais tarde, Neji vai para a escola das meninas e pergunta onde encontrar Hurina. As garotas a chamam por um apelido engraçado e o direcionam para a enfermaria, onde Neji a encontra meio grogue. Quando ela acorda, ela pede a Neji para lhe dar privacidade enquanto se troca. Enquanto ele espera, pergunta o que há com o apelido bobo, fazendo Hurina aparecer de roupa íntima. Desconcertada, ela exige saber onde ele ouviu o apelido, mas quando finalmente se acalma, explica que passou muito tempo no hospital quando era pequena. Como perdeu muitas aulas, nunca conseguiu se enturmar com as meninas, por isso ganhou o apelido. Neji a elogia por não fingir amizade como as outras garotas, mas quando Hurina percebe que é apenas um código para desajustada socialmente, ela dá um soco nele. Depois de se recuperar, Neji explicou que ele também era péssimo em conversar com garotas, o que não foi surpresa, mas Hurina era surpreendentemente fácil de conversar. Hurina ficou envergonhada e sugeriu que eles saíssem quando percebeu que ele tinha visto Londres, França, e de fato, a sua roupa íntima. Mais tarde, Hurina pediu a Neji que contasse mais sobre seu romance com Misaki quando ele a notou passando bem na frente dela. Quando Neji mostrou a Hurina quem ela era, Hurina foi diretamente até ela e se apresentou como a futura esposa de Neji. Logo, as garotas estavam sentadas em um café enquanto Neji espionava tudo. Hurina assegurou a Misaki que palitos de fósforo não eram um tipo dela e perguntou a Misaki como ela se sentia sobre ele. Surpreendentemente, Misaki começou a falar efusivamente sobre Neji, dizendo amar até mesmo o esfregão na cabeça dele, que ele chama de cabelo. Misaki disse que nunca teve ninguém com quem conversar sobre isso antes. E Neji percebe que ela estava tão interessada quanto ele. Eventualmente, Misaki pergunta o que Hirina sente por ele, mas ela simplesmente diz que ele é legal. Quando terminam, Misaki diz a Hirina que se divertiu muito e promete enviar uma mensagem para ela mais tarde, enquanto ele sai. Neji então encontra Hirina em lágrimas e pergunta o que aconteceu, então ela revela que acabou de fazer sua primeira amiga. Ela fica tão confusa que se pergunta se também pode estar apaixonada por
Misaki, mas Neji a tranquiliza dizendo que não sentiu que gostaria de beijá-la. Com isso, Hirina percebe que ele e Misaki devem estar juntos. Ela ordena que ele a beije mais uma vez. No dia seguinte, na escola, Yusuke encontra Neji emburrado no telhado e pergunta se ele já está se divorciando. Neji revela que Hirina quer que ele vá à casa dela, e Yusuke sugere que ela quer ficar de 4. Após Neji negar, Yusuke o elogia por ser ousado como no dia em que se conheceram na escola preparatória. Então, algum outro cara estava descontando sua frustração em Yusuke porque a namorada dele se excitou com as fotos de Yusuke. Quando Neji os viu, pegou imediatamente o telefone, fazendo com que o valentão o confrontasse. Foi então que Neji revelou que não havia relatado ao professor, mas chamado a polícia. No presente, Yusuke ri muito de Neji e assegura-lhe que ele pode sempre chamar a polícia se ficar preso dentro dela. No entanto, a verdadeira preocupação de Neji era como contrariar sua confissão de amor e beijo com Misaki. Ela ainda não fazia parte da vida dele. Mais tarde, Neji chega à casa de Hirina e ela o repreende por estar atrasado. A mãe dela conclui que ela deve estar louca para levantar a saia, então ela diz aos três para se divertirem. Neji fica chocado ao descobrir que Misaki é a terceira roda, enquanto Misaki também fica surpresa e se oferece para ir embora. Infelizmente, Hirina não tem a capacidade de ler e insiste que a presença dele não é um grande problema, já que eles nem estão namorando. Quando a tensão continua tão densa quanto as coxas da sua ex, Neji se oferece para ir embora, mas Hirina se recusa a deixá-lo partir. Eventualmente, Misaki cede e diz a Neji para ficar, deixando Hirina feliz no processo. Neji se pergunta se realmente estaria tudo bem, mas à medida que o tempo passa, ele percebe quem é o verdadeiro terceiro elemento. Eventualmente, Neji se manifesta e alerta as garotas sobre sua presença. É então que Hirina insiste que Neji beije Misaki. Neji fica desconfortável, mas Hirina não entende, já que eles já fizeram isso antes. O constrangimento dá uma dor de estômago em Misaki, então ela foge para o banheiro. Enquanto ela está fora, Neji repreende Hirina por colocá-los nessa situação, mas ela insiste que está fazendo tudo por eles. Nesse momento, Misaki retorna com uma nova determinação para beijar. Neji não acredita no que houve, então Misaki pergunta a Hirina, e ela realmente está de acordo. Hirina revela que tem um relógio e um fetiche, e quando Neji se lembra da primeira conversa deles, ele percebe que isso provavelmente é uma cópia de Love Island para ela. Por outro lado, Misaki está com muita sede para toda essa excitação, então ela se inclina para frente e está prestes a dar um beijo em Neji quando ele de repente manifesta um ataque de pânico. Misaki acha que ele é fofo por estar nervoso, mas quando olham para Hirina, Misaki percebe como ela parece triste depois de Misaki dizer que tem que ir embora e pergunta o que ela achou do trailer teaser de Love Island. Ela então diz a Hirina que quer que ela se apaixone por Neji porque não acha que é a garota certa para ele. Hirina insiste que não sentiu nada quando eles quase se beijaram, mas Misaki não acredita e diz que ela pode se importar algum dia. Quando Hirina volta para o quarto, ela tem um mini ataque de pânico, que resulta em dizer a Neji para beijar Misaki todos os dias. Mais tarde, Hirina acompanha Neji até a estação e pergunta se algo estranho aconteceu com Misaki quando ela saiu. Ao atravessarem, Neji esbarra em Yusuke, que fica surpreso ao ver que o cartão V de Hirina ainda não foi usado. Hirina e Neji ficam atônitos em silêncio enquanto Yusuke simplesmente vai embora como se estivesse fora do ar. Neji assegura a Hirina que ele normalmente não é um homem de cultura, mas apenas um emo esquisito, garoto. No dia seguinte, durante a aula de educação física, Yusuke é assobiado por algumas meninas próximas, mas Yusuke diz que as meninas estão apenas perdendo tempo, já que todas receberão seus avisos de qualquer forma. De repente, os meninos passam por Misaki e sua turma, mas por algum motivo Yusuke e Misaki ficam se encarando, deixando Neji se perguntando o que ele perderam. Quando eles chegam ao vestiário, Yusuke sai e Neji não pode evitar se perguntar se ele e Misaki secretamente têm olhado um para o outro de forma apaixonada. Na verdade, ele não sabe muito sobre Yusuke e se sente como um Naruto pro seu Sosuke. Mais tarde, Neji vai pra aula quando encontra Misaki praticando como agachar sobre ele. Eles vão para um lugar mais privado e Misaki pergunta se Hirina disse algo quando saiu. Neji informa ela sobre a ordem de beijar todos os dias e Misaki se pergunta o que há de errado com essa garota. De repente, eles notam um professor e se levantam rapidamente. No processo, eles ficam perigosamente próximos e Misaki não consegue evitar de ir em direção a um estilo francês. No entanto, enquanto eles estão trocando DNA, Yusuke tropeça neles. Mais tarde na aula, Neji vê mensagens de texto de sua mãe pedindo para ele buscar Hirina no caminho de casa. Justamente então, Neji percebe Yusuke saindo da aula e diz que tem algo para lhe perguntar depois da escola. Neji acha que é o momento perfeito para lhe contar algo também e concorda em encontrá-lo mais tarde. Depois da escola, Neji espera na sala, mas começa a sentir sono por causa do período de educação física. Yusuke finalmente chega para o encontro, mas encontra Neji profundamente adormecido. Quando Yusuke vê a pose ridícula em que ele está, ri de como Neji e Aya são estranhos. No entanto, de repente percebe que estão sozinhos, e ao ver os lábios de Neji desprotegidos, deixa seus pensamentos intrusivos vencerem. Mais tarde, Neji acorda do mundo dos sonhos e fica surpreso ao encontrar Yusuke, esperando. Ele então pergunta se ele gosta de alguém da classe, especificamente Misaki, mas Yusuke nunca dá uma resposta direta e parece um pouco triste. Ao sair, Yusuke lamentou ser forçado a esperar por uma pergunta tão chata, então Meiji tentou compensar falando sobre o jantar, o que fez Yusuke rir. Esta noite, os pais de Meiji elogiam a dupla Hirina e Neji e perguntam se eles já começaram a se beijar. Eles revelam que tiveram treinos intensos quando foram emparelhados, fazendo Hirina espremer todo o molho da salada. Ela então pergunta por que eles falharam em manter as calças, mas os pais de Neji dizem que eles simplesmente gostam muito um do outro.
Neji percebe como Hirina está surpresa, mas depois do jantar, a mãe de Neji diz para eles esperarem dentro de casa pelos funcionários do governo para chegar. Hirina começa a ir na direção errada, então Neji agarra sua mão e a puxa para o caminho certo, mas o contato deixa Hirina nervosa, e ela começa a tagarelar para disfarçar. Eles chegam ao quarto dele, que parece algo que um tornado passou por ali. Hirina se oferece para ajudá-lo a limpar a bagunça antes que crie vida. Então eles começam a trabalhar. Uma vez feita a transformação extrema, Neji percebe que tem uma garota em seu quarto e começa a reviver uma daquelas fantasias de entrega de pizza. Infelizmente, Hirina é puxada para a realidade quando encontra o anuário deles e pede para dar uma olhada. Ela está animada para ver como Misaki era fofa quando criança, então percebe uma foto de uma viagem de acampamento e zomba de como o cabelo de Neji parece o bigode de um velho. No entanto, Neji valorizava a foto porque era o mais próximo que tinha de uma foto com Misaki. Nesse momento, Hirina pergunta quando Neji percebeu que estava apaixonado por Misaki. A pergunta o pega de surpresa, mas ele percebe que não foi realmente no dia em que deu a ela a borracha. Foi no dia seguinte, quando a viu e notou que o mundo tinha mais brilho e arco-íris. Hirina se perguntou se ele queria beijá-la naquela época, mas Neji diz que apenas se sentiu realmente feliz pela primeira vez na vida. Hirina fica entusiasmada com a história de amor dele. Então Neji pergunta se ela tem uma história semelhante. Mesmo que não fosse exatamente amor, Hirina então recorda-se de uma época em que ainda estava no hospital, mas se sentia solitária porque seus pais só podiam visitá-la à tarde. Um jovem residente lá costumava levá-la para passear e mostrar um modelo de anatomia infantil que aparentemente se separou da mãe e dizem que chorava todas as noites por solidão. Hirina imediatamente sentiu que era exatamente como ela. Então, toda vez que passava por ele, seu coração batia mais forte. Quando ela se perguntou se era amor, Neji disse que ela estava errada no final e que estava apenas assustada com uma história de fantasmas. Sobre o assunto de beijar, Hirina perguntou a Neji se ele estava obedecendo às ordens dela para beijar Misaki. Neji fica em uma situação complicada e admite ter feito isso. Então Hirina olha pra dentro e decide que não a incomoda. Hirina pergunta se Misaki ficou feliz com isso, mas Neji diz que a boca estava ocupada demais para fazer uma pesquisa. No entanto, quando Hirina vê o quanto Neji está feliz, ela começa a parecer zangada. Neji tenta se desculpar por tê-la chateado, mas ela insiste que não está e acaba escorregando em cima dele. Nesse momento, a mãe de Neji anuncia que os funcionários do governo chegaram para uma entrevista. Neji e Hirina sentam-se desconfortavelmente. Separação. Então a senhora do governo pergunta se interromperam algo impróprio. Quando eles ficam nervosos, ela os tranquiliza dizendo que é normal e fala mais sobre as cordas da ciência. Até que se tornem legais, recebem uma série de pesquisas e testes que ajudam a determinar seu... Ao contrário dos casamentos arranjados, os métodos deles são mais precisos e quase nenhum dos seus pares falha. A senhora acrescenta que o sistema não leva em consideração a aparência física e pergunta às crianças o que acham um do outro. Ela começa com Najib, que diz que os sentimentos dele ainda não acompanharam o aviso. Por outro lado, Hirina insiste que os dados que eles usam para determinar os pares deveriam ser tornados públicos. Mas a mulher rapidamente descarta e diz que eles parecem muito compatíveis. Em seguida, ela informa que outras pessoas que são pareadas cedo começam a desenvolver trama dentro de um mês, então ela os encoraja a se ocuparem. Najib fica vermelho ao pensar nisso, mas Hirina o assegura de que não vai acontecer. Quando os trabalhadores saem, perguntam onde fica a casa de Misaki, e Najib os indica na direção certa. Enquanto Hirina pergunta se ela recebeu seu aviso, os trabalhadores se recusam a responder, alegando que é informação privada e seguem seu caminho. Hirina então percebe Najib em pânico com a possibilidade de Misaki ter recebido uma ferramenta de aragem. Hirina diz a ele para se recompor se realmente a ama, mas quando Neji permanece sem esperança, ela fica desapontada com ele. Neji se recupera e agradece por trazê-lo à razão, mas Hirina diz que está fazendo isso por Misaki. A mãe de Neji aparece e convida Hirina para uma viagem de acampamento com eles, dizendo que ela deveria pedir à mãe. Mais tarde, quando Neji acompanha Hirina, ela diz a ele para perguntar a Misaki sobre sua notificação e beijá-la. Neji diz que não a beijará mais porque é estranho, só porque Hirina disse isso. No dia seguinte, Neji tem várias oportunidades de falar com Misaki, mas não consegue. Durante o último período, o professor anuncia que precisa de alguém para ajudar Misaki a dobrar panfletos depois. Após a escola, Neji carrega uma caixa para a sala de aula, quando percebe Misaki e Yusuke tendo uma conversa intensa e se pergunta sobre o que é. Mais tarde, Misaki se encontra com Neji e eles começam a trabalhar juntos em sua tarefa. Neji perde o foco e percebe como a pele dela é macia, mas consegue se recompor e perguntar sobre a visita do ministério. Misaki confirma que eles apareceram, mas quando Neji pensa que foi designada como acompanhante, ela explica que não foi o caso. Ela nunca revela por que eles vieram e muda de assunto para perguntar o que eles perguntaram a ele. Neji conta a ela o que aconteceu, então Misaki diz que acha que eles combinam bem e são meio que parecidos. Neji concorda, mas explica que ele estava de coração partido, quando ele pensou que o ministério tinha entregue a notificação dela. Misaki então diz que independentemente de uma notificação, a única pessoa que seria especial para ela é Neji. Com isso, eles compartilham seu terceiro beijo. Depois, Misaki encontra sua amiga Shu, que lhe diz que ela sempre foi uma mentirosa. Misaki concorda, mas insiste que nunca foi capaz de mentir para seu coração. Naquela noite, Neji recebe uma ligação de Hirina, que pergunta sobre as novidades de Misaki, quando ela descobre que Misaki não recebeu seu aviso. Ela diz a Neji que convidou Misaki para se juntar a eles enquanto acampam. Neji fica assustado e decide convidar um amigo também, infelizmente. Yusuke não está nem um pouco interessado quando ele pergunta. Neji faz o melhor para convencê-lo, e depois de muita insistência, Yusuke concorda em fazê-lo. No entanto, quando Neji se sente aliviado por não precisar lidar com as garotas sozinho, os olhos de Yusuke se enchem de arrependimento. Enquanto isso, Misaki se sente nervosa com a viagem de acampamento e deseja que fosse tudo uma mentira. Alguns dias depois, Neji espera os outros na estação de trem. Ele avista Yusuke primeiro, mas se pergunta por que ele parece meio bravo. Yusuke então se aproxima dele.
e avisa ele que ele vai causar problemas pra si mesmo ao levá-lo junto. No entanto, antes que Neji possa perguntar o que ele quer dizer, as meninas os encontram. Misaki parece surpresa ao ver Yusuke, enquanto Hirina imediatamente o chama de esquisito enrustido. Embora Hirina esteja certa sobre a parte do enrustido, Neji tenta acalmá-la. Misaki e Yusuke conversam em particular, e Neji percebe a tensão entre eles. Mais tarde no trem, o grupo fica em silêncio até que Hirina aponta o quão dolorosamente estranhos eles estão. Independentemente disso, ela diz que está feliz por ter recebido seu aviso, já que agora pode ser amiga de Misaki. Enquanto as garotas conversam, Neji pergunta a Yusuke sobre o que ele e Misaki estavam conversando antes, mas quando Yusuke diz que não era nada, Neji pensa que Yusuke é o tipo de cara que sabe como lidar com óleo, mas ele fica desapontado ao descobrir que é um tipo diferente de óleo. Yusuke acaba sendo péssimo na cozinha, então Neji o manda lavar os legumes, infelizmente. Infelizmente, ele fica surpreso quando Yusuke pergunta qual sabonete usar. Apesar da inutilidade de Yusuke, eles conseguem preparar um jantar que faz as mães se apaixonarem por Yusuke. Neji sai para chamar as meninas para o almoço quando as vê brincando de roupa de banho. Sua madeira fica extra pesada, então ele se agacha atrás de uma pedra enquanto observa. As meninas o pegam espiando e pedem para ele se juntar a elas. Neji tenta falar sobre o almoço, mas quando Hirina tem dificuldade em ouvi-lo, ela tenta se aproximar e acaba torcendo o tornozelo. Neji se oferece para carregá-la, mas ela insiste que não quer suas pernas envoltas nele como uma enxada. Sem escolha, Neji a carrega em posição de princesa e pede a Misaki que ajude a trazer as coisas dela. Enquanto Neji a carrega de volta, ele luta contra os pensamentos intrusivos que o incitam a mover a mão para cima. Ao mesmo tempo, Hirina está descobrindo as alegrias de ser tocada pela primeira vez e luta para se manter firme. Enquanto Misaki observa a briga de amantes deles, Yusuke se aproxima e pergunta se ela tem um fetiche por dor, mas Misaki diz que é complicado, já que Hirina ficou tão feliz por tê-la. Enquanto conversam, Neji percebe e se incomoda com quanto Misaki ri perto de Yusuke. Mais tarde, o pai de Hirina ajuda a tratar seu tornozelo e Neji elogia o quão profissional ele é, já que ele é veterinário. Nesse sentido, o pai de Hirina pergunta a Neji o que ele quer fazer quando ficar mais velho. Então Neji diz que gostaria de... Quando o pai dela pergunta por quê, Neji explica que como os montes existiam em uma época antes da língua escrita, ele acha legal que não tenham ideia de por que as pessoas enterradas neles eram importantes. E gosta de se perguntar sobre isso. O pai de Hiri fica feliz em ver que Neji é apaixonado por algo, enquanto Hirina vê um novo lado dele. Naquela noite, os pais estão desmaiados no chão enquanto Neji e Yusuke conversam. Neji supõe que Yusuke está apaixonado por Misaki e está apenas sendo considerado com ele, então ele se aproxima para confrontá-lo. Yusuke fica embaraçado com a proximidade, mas Neji não recua e pergunta o que ele está escondendo. Yusuke se lembra do momento da Branca de Neve e começa a falar quando de repente ouvem Hirina chamando-os lá fora. Eles saem para se juntar às garotas, e Hirina sugere que eles se separem e façam uma caminhada, deixando Neji e Misaki sozinhos. Quando ela e Yusuke se afastam, ela diz a ele para ficar 1 metro atrás dele para Yusuke sentir pena do que o futuro de Neji vai ser. Hirina insiste que Neji ficará bem e começa a listar todas as grandes qualidades de Neji, o que surpreende Yusuke. Apesar de toda a conversa sobre Neji, ela muda e se pergunta como Neji e Misaki reagiriam estando sozinhos na floresta juntos, quando Yusuke a confronta sobre juntá-los. Ela insiste que estão apaixonados, mas ele avisa que ela não tem ideia do que ela está fazendo. Enquanto isso, Neji e Misaki superam um constrangimento e Misaki diz que está se divertindo. Ela aponta como Hirina já parece parte da família dele, mas como Neji não a ouve, ela muda de assunto e pergunta se ele quer segurar as mãos. Eles caminham de mãos dadas até que Misaki nota algo brilhando e sugere que eles o sigam para ver o que é. No entanto, Misaki perde o equilíbrio e cai de um penhasco, então Neji vai atrás dela. Felizmente, eles não caíram longe, mas Neji percebe que todos os botões de Misaki estão desfeitos. Misaki está simplesmente feliz por estar viva, então ela puxa Neji para perto dela e pede para ficarem assim por um tempo. Enquanto isso, Yusuke pergunta a Hirina onde ela pretende se encaixar no relacionamento de Neji e Misaki. Quando ela tenta responder, ele interrompe e a lembra que se Neji escolher Misaki, o arranjo deles será terminado. Ele pergunta se ela realmente pode permanecer amiga deles uma vez que eles se casem enquanto ela se casa com um completo estranho. Ele então adiciona que se Neji rejeitar o arranjo, ela ficará bem, mas Neji terá que pagar uma penalidade. Hirina insiste que os arranjos são apenas combinações, mas Yusuke revela que Neji não poderia mais realizar seus sonhos, pois as escolas começarão a rejeitar candidatos, começando por aqueles que recusaram seus pares. Hirina começa a entrar em pânico ao insistir que só quer que eles sejam felizes, mas Yusuke diz que é apenas um conto de fadas. Nesse momento, eles notam algo brilhando e decidem segui-lo também. Lá, Hirina encontra Neji e Misaki em uma posição comprometedora, embora Neji insista que não é o que parece. Hirina e Yusuke descem para se encontrar com eles e todos procuram uma maneira de voltar para a trilha, enquanto Neji promete a Yusuke que não fez nada. Eles de repente notam a luz brilhante de antes e encontram um monte de vagalumes. Todos ficam impressionados com a cena, exceto Yusuke. Kirito irrita Neji, que o provoca enquanto Hirina parece triste. Hirina vê Misaki e Neji admirarem os vagalumes, então segura as mãos de ambos enquanto olha para baixo. Neji então pega a mão de Yusuke para entrar no clima, mas Yusuke fica envergonhado. 2 dias depois, a viagem acaba e eles voltam para a estação de trem. Misaki é a primeira a partir e Yusuke está prestes a segui-la quando Neji pede uma palavra em
em privado. Ele se desculpa por forçar Yuzuki a viajar com ele, mas Yusuke simplesmente diz que também sente muito e se afasta. Neji então volta pra Hirina e enquanto caminham pra casa, ela pergunta sobre montes funerários, o que deixa Neji animado pra mostrá-los a ela. Hirina fica confusa e Neji percebe que ela deve se preocupar com ele, então ele agradece pela preocupação. Alguns dias depois, Neji e começam a ficar quentes e suados quando Hirina acorda e se pergunta por que está sonhando com isso se nunca foi beijada. No dia seguinte, ela vai à biblioteca para pesquisar mais sobre beijos, quando uma garota de óculos chamada Oriza anota e tenta chamá-la. Demora um pouco, mas a garota finalmente consegue chamar sua atenção. Elas vão para o quadro de avisos. E Hirina descobre que Oriza é a segunda melhor aluna depois dela. No entanto, quando Oriza a chama pelo apelido, Hirina vai embora, então Oriza pede desculpas e pergunta como deveria chamá-la. Quando Hirina pergunta por que é necessário, Oriza diz que quer ser amiga. Depois Oriza diz a ela que é a irmã mais nova do estagiário que costumava cuidar de Hirina. O irmão dela tinha falado sobre a menina corajosa que nunca chorava, mesmo sem os pais, então Oriza pediu para ser amiga dela. Hirina diz diretamente a ela que não tem nada sobre o que conversar com ela, então Oriza diz que é uma pena, já que é muito fácil conversar com ela. Isso lembra Hirina do que Niji disse, então quando Oriza tenta ir embora, Hirina a impede e pergunta como ser amigas. Oriza fica surpresa por Hirina ter apenas uma outra amiga, então Hirina confessa que há alguém mais que é meio importante para ela. Enquanto isso, Niji estava ocupado se lamentando por Misaki novamente, porque ela o estava evitando desde a viagem. O orientador educacional então disse a Niji e Takeda que eles tinham que sair da escola cedo para participar de uma aula especial do ministério. Quando os meninos se preparavam para sair, eles esbarraram em Yusuke, que tinha faltado às aulas novamente. Quando Niji lhe conta sobre a aula especial no ministério, Yusuke se lembra de ouvir falar disso por um homem, e parece horrorizado. No entanto, ele finge não saber muito e se afasta, embora esteja claramente arrasado. Mais tarde, Niji chega ao ministério e nota Shu, uma garota com quem ele estudou. Quando entra no prédio, encontra Takeda apaixonado por sua esposa designada. Ela se apresenta a Niji e fala sobre seu interesse, fazendo Niji perceber que ela é boa demais para o macaco do Takeda. Takeda pergunta onde está a esposa designada de Niji e fica animado para conhecê-la, mas Niji não consegue evitar achar estranho todos os casais arranjados no prédio. Nesse momento, Hurina aparece e Niji fica surpreso ao vê-la com o cabelo solto, então ele diz a ela o quão fofa ela está. Hurina então lhe entrega um chaveiro de armadura rara, fazendo com que Niji fique animado e agradeça por isso. Em troca, Niji dá a ela um chaveiro de gato ridículo que ele achou que ela poderia gostar, e Hurina surpreendentemente promete valorizá-lo. A esposa de Takeda elogia os sistemas de arranjo e diz que eles obviamente gostam um do outro. Então ela entra com Takeda enquanto Niji e Hurina permanecem envergonhados. Hurina imediatamente diz a Niji o quanto aquela garota estava errada e insiste que ela nunca pensou em beijar Niji ou Dremel. Niji se pergunta sobre o que diabos ela está falando, mas antes que ele possa perguntar, ela sai correndo e ele imagina que ela provavelmente quer se apaixonar por alguém que a ame de volta. Enquanto isso, Shu trabalha no escritório observando os participantes e sugere que o evento tem mau gosto. A mulher do governo afirma que estão simplesmente oferecendo ajuda a quem a solicita e vai embora, enquanto Shu se pergunta o que Niji acabará fazendo. Mais tarde, os participantes se reúnem em uma sala de aula onde a senhora do governo fala mais sobre os parceiros designados. Niji fica surpreso que foram levados até lá para uma palestra tão chata, até que o governo começa a falar sobre a arte de arar terras agrícolas inexploradas. Eles começam a passar uma cesta e acaba sendo borracha grátis. Surpreendentemente, Hurina não sabe o que são, então Neji finge não saber também enquanto se pergunta o que diabos está acontecendo. A funcionária do governo pergunta se eles se divertiram com seus parceiros. Então Hurina diz que sim, mas Neji não tem chance de responder antes que a moça do governo diga que a arte de fazer bebês também é divertida. A maioria dos alunos fica vermelha no rosto, e Neji percebe que é assim que eles tecnicamente aumentam a taxa de natalidade. A moça do governo continua expondo os fatos e Hurina está surpreendentemente concentrada. Eles não olham pra cima quando a moça assegura que é bom ser pregado por alguém que amam, mas Hurina acha que tal motivação não os torna melhores que macacos. A senhora diz que até meninas com pouca confiança não precisam para se preocupar, já que selecionaram seus parceiros para se encaixarem como Cinderela e seus sapatinhos de cristal. Como se essa palestra excruciante não fosse suficiente, a senhora coloca um filme especial para uma demonstração prática. Para a surpresa de Neji, ele já tinha visto esse filme na semana passada no Cornhub, mas ele não podia acreditar que o ministério mostraria isso de graça. Neji começa a pensar em Misaki, então ele tenta sair disso e ver como Hirina está. A mente de Hirina também vagueia para um lugar pecaminoso, então ela agarra seu chaveiro de gato para se proteger de ajustes de calcinha. Neji se pergunta como todos os outros estão reagindo e não consegue acreditar que Takeda e sua garota vão se pegar bem no meio da aula. De repente, aquele homem do governo de cabelo branco aparece e se pergunta quem ele escolherá, a garota que sempre amou ou que lhe foi designada. Neji não entende do que ele está falando, então o homem o deixa com isso. Depois que o tutorial sobre perder a virgindade termina, a mulher anuncia que passarão a noite com seus parceiros como uma espécie de tarefa para casa. Alguns dos participantes começam a especular que pode haver uma penalidade por não transar. E Neji se lembra do que aquele homem de cabelos brancos disse. Momentos depois, Hirina e Neji se encontram em um quarto sozinhos, mas as células cerebrais de Hirina se recusam a processar o que deveria acontecer agora. Por outro lado, a única célula cerebral de Neji trabalha horas extras para descobrir o que fazer. Ele percebe que isso também afeta Hirina, e se pergunta o que pode fazer por ela. De repente, ele a empurra para baixo e sobe em cima dela enquanto luta contra o demônio das calças querendo sair. Ele conclui que só precisam fingir desenvolver a trama, e se lembra que o vídeo do Cornhub começou com alguns beijos. Neji interpreta o fato de Hirina não estar resistindo como um sinal verde para "vai em
frente, então ele dá o primeiro beijo nela. Quando ela não lhe acerta nos bagos, ele parte para outra rodada e começa a usar a língua. No entanto, quando se afasta, vê Hirina em lágrimas e percebe o que fez. Momentos depois, Hirina pergunta por que ele faria tal coisa. Então BG diz que foi informado que eles seriam observados e penalizados se não conseguissem encostar barrigas com sucesso. Hirina chama e diz que o governo não se safaria com algo tão hediondo, então quem quer que tenha contado a ele estava o enganando. Ela então afirma que mesmo que fosse verdade, ele deveria ter procurado a palavra consentimento primeiro. O constrangimento continua quando Hirina pergunta a Nendi se ele já pensou em Tang lutando com ela. Nendi diz que nunca planejou que acontecesse assim e pede desculpas, mas Hirina diz que sente que há algo errado com ela. Quando Nendi tenta ver como ela está, Hirina se afasta bruscamente e diz que tem medo de ele tocá-la. Nendi se afastou arrependido enquanto Hirina disse que seria melhor se eles mantivessem distância para sempre. Quando a demonstração terminou, Hirina saiu tristemente. Mais tarde, Nendi esbarrou em Motoi e o repreendeu por ter mentido para ele. Motoi perguntou se ele acabou liberando as comportas de Hirina, e quando Nendi contou a ele o que aconteceu, Motoi tinha certeza de que teria feito isso com Misaki. O homem então diz a Nendi para pensar sobre isso e vai embora. As férias de verão passam e Nendi tenta entrar em contato com Hirina, mas ela não responde a nenhuma de suas mensagens. Até sua irmãzinha fica se perguntando onde está Hirina, e quando Nendi diz que ela talvez nunca mais venha, ela faz birra como um bebê. Mais tarde, Nendi vai para a escola convencido de que é o tipo de tolo que compraria um pote sem abertura. Dentro da sala de aula, ele encontra Yuzuki e Misaki lendo algumas falas, mas Yuzuki está sendo difícil. Alguns caras dizem a Ninja que eles estão praticando uma versão de Romeu e Julieta com troca de gênero, mas Yuzuki parece não conseguir olhar Nendi nos olhos. Acontece que o professor deles estava chantageando Yuzuki com suas notas ruins. Assistência. Ninja percebe que Misaki estaria usando roupa de homem, então pega o telefone para contar a Hirina até lembrar da sua situação. Mais tarde, ele e seus colegas estão fazendo adereços para o palco, quando Nendi se distrai e deixa cair sua chave de armadura rara. Quando ele tenta pegar, acaba martelado acidentalmente. Depois de um tempo, Misaki pergunta o que aconteceu. Então sua amiga a atualiza. Ao ouvir isso, ela se apressa para a enfermaria, embora precise de um segundo para se acalmar antes de falar com ele. Assim que ela consegue ligar naquela música de elevador, ela pergunta calmamente a Neji se ele está bem. Neji se pergunta sobre o que foi aquilo. Então ela explica que poderia ter prejudicado sua credibilidade se não tivesse se acalmado primeiro. Depois ela pergunta como ele se machucou. Misaki pergunta se algo aconteceu. Então, Neji sussurra que recebeu o que merecia. Depois muda de assunto para como eles não tinham falado desde a viagem de acampamento. Misaki revela que basicamente se proibiu de estar perto dele, porque não é justo com Hirina. No entanto, ela insiste que não quer que ele se machuque. E implora para ele beber um pouco de leite da próxima vez. Neji promete que sim, mas quando Misaki vê que ele ainda está agindo estranho, ela se aproxima e pede para ele olhar nos olhos dela e contar o que está acontecendo. Isso está errado. Neji confessa que magoou os sentimentos de Hirina. Então Misaki imagina que teve algo a ver com isso, mas ele a assegura que foi apenas ele e sua panela inteira. No entanto, ele garante a ela que voltará para... e não se distancie mais. Mais tarde, Misaki e Hirina saem juntas, e Misaki oferece a ela alguns bolinhos. Hirina se pergunta como os bolinhos são diferentes das panquecas, o que traz uma velha lembrança para Misaki. Hirina pergunta o que é. Então Misaki conta que uma vez na escola, Neji conseguiu fazer os bolinhos mais bonitos da turma. Ele os fazia todos os dias porque iria ganhar uma irmãzinha em breve. Misaki sorri ao lembrar de sua... e diz que adoraria ter comido algumas de suas panquecas. Ela então menciona como Neji tem estado desanimado ultimamente e pergunta a Hirina se ela sabe o motivo. Hirina diz que não falou com ele há algum tempo, mas ela se sente tão solitária sem ele. Ela então se pergunta se é o calor fritando seus neurônios. Alguns dias depois, Neji caminha pelo corredor quando ouve um professor conversando com um ex-aluno. Acontece que é Motoi, e embora ele tente escapar, Neji pede para falar com ele. Eles vão para fora e Neji conta a ele a situação com a garota. Motoi chama a inocência de Neji de ofuscante e se oferece para contar a ele sobre um caso semelhante que ele teve uma vez. Havia um cara que tinha uma namorada com quem namorava há alguns anos quando ela ficou... o aviso. Ela pediu ao namorado que se casasse com ela para que pudesse rejeitar o aviso, mas o rapaz tinha muito medo de casamento, então eles se separaram. Infelizmente, depois que ele encontrou outra pessoa, percebeu o quanto sua ex era preciosa para ele. Motoi diz que, em retrospectiva, havia apenas uma opção correta e ele deveria ter sido verdadeiro com seus próprios sentimentos. Ele afirma que era apenas uma história que ouviu e encoraja Neji a não pensar muito e simplesmente agir. Ao ouvir isso, Neji sai correndo, decidindo se entregar aos seus sentimentos por Hirina. Ele vai para o telhado e envia uma mensagem perguntando se ela ainda quer visitar os túmulos com ele, já que ela é a única que o leva a sério. Infelizmente, ele foi ignorado. Enquanto isso, Motoi retorna ao ministério, onde seu colega pergunta se algo mudou na antiga escola deles. Motoi tenta responder, mas não consegue deixar de pensar que as coisas seriam mais fáceis se ele pudesse jogar fora seus sentimentos por ela. Alguns dias depois, Neji ainda não recebeu nenhuma mensagem de Hirina, mas quando ele desceu, encontrou uma carta dela. Ela o incentivou a permanecer sincero sobre sua paixão para que as pessoas ouçam e esperem que um dia também possam ver os montes funerários. Ela então o incentiva a se preparar bem para o festival cultural, o que traz lágrimas de alegria aos seus olhos enquanto ele corre com nova determinação. Enquanto isso, Misaki pratica sua parte, mas não consegue parar de pensar no que Hirina disse. Ela sabia que Hirina estava apaixonada, mas não conseguia se forçar a contar para ela. Ela não estava mais satisfeita apenas em observar Neji. E ao dizer algo, eles poderiam perceber que estavam apaixonados. Ela concluiu que era uma coisa cruel estar apaixonado. Mais tarde, Neji finalmente começou a ajudar no festival cultural, e todos se perguntaram o que havia acontecido de repente com ele. No caminho para baixo, Misaki perguntou sobre a mão dele, então Neji disse que estava melhor e explicou que finalmente tinha ouvido de Hirina. Mas ele ainda precisava se desculpar. Misaki assegurou-lhe que tudo ficaria bem, e se afastou, mas não estava tudo bem.
Mais tarde, Misaki ensaiou suas falas como Romeu, onde insistiu que uma vida sem seu amante não valia a pena viver. Niji ficou impressionado com o quão convincente ela soava, mas os outros disseram pra ele se recompor e perguntaram se ele sabia onde Yusuke estava. Mais tarde, Niji encontra Yusuke lendo em uma sala de aula e o informa que a equipe de teatro está procurando por ele. Nesse momento, uma garota anuncia que os designs dos figurinos estão prontos e pede que eles confiram, mas quando Yusuke vê o vestido, sai furioso. Niji corre atrás dele, mas Yusuke insiste que não vai mais fazer a peça, pois não queria se envergonhar desse jeito. Niji havia pedido para ele fazer isso por ele e pelo resto da turma, mas Yusuke não fez. Yusuke assegurou-lhe que ele não fazia ideia de como se sentia. Yusuke disse-lhe que ele estava sendo insensível, mas não tinha certeza se era por causa das suas células cerebrais que faltavam. Quando tentou se afastar, Niji estendeu a mão para ele, mas Yusuke afastou sua mão. Nesse momento, um homem apareceu do nada e perguntou o que estava acontecendo. Yusuke correu, mas o homem o interceptou e acabou sendo o pai de Yusuke. Mais tarde, todos se sentaram para comer sushi e Niji se apresentou oficialmente. O pai de Yusuke serviu comida aos meninos e perguntou a Yusuke se ele queria o parfait primeiro, mas Yusuke explicou apaixonadamente que os parfaits devem ser comidos por último, por respeito. Seu pai mencionou o problema dele ter batido em Niji, então Niji tentou assumir a culpa, mas Yusuke se desculpou mesmo assim. Niji então assegurou a ele que poderia bater mais se quisesse, e o pai de Yusuke começou a rir. Ele então disse a Niji que Yusuke costumava jogar no time de futebol americano, e era muito popular quando era mais jovem, ao contrário do seu jeito emo mal. Niji informa a ele que Yusuke estava estrelando uma peça escolar, o que surpreendeu seu pai, já que Yusuke nunca falava sobre a escola. Irritado, Yusuke se desculpou e saiu da mesa para ir ao banheiro. O pai dele então disse a Niji que era incrível que seu filho conseguisse se abrir para ele e pediu que cuidasse de Yusuke. Quando Yusuke retorna, ele encontra seu parfait esperando e fica mais vermelho que um caminhão de bombeiros. Depois, os garotos voltam para casa sozinhos, e Niji pergunta se ele realmente não vai interpretar Julieta. Yusuke diz que odeia ser o centro das atenções, mas Niji acha que ele é o melhor para o papel. Yusuke insiste que a história também é sobre dois idiotas que fizeram se importarem com mais ninguém além deles mesmos e acabaram morrendo por isso. Niji não consegue argumentar contra esse resumo, e começa a se perguntar se houve algo pelo qual eles estariam dispostos a dar suas vidas para proteger. Niji se lembra do conselho de Motoi sobre ser verdadeiro com seus sentimentos. Então ele diz a Niji que Romeu e Julieta são como eles, já que têm parceiros escolhidos para eles, independentemente de quem amam. Ele então aponta que o fato de todos conhecerem a história de Romeu e Julieta significa que mesmo que não terminem com seu amor, não é sem sentido. Por fim, Niji aponta como a história é antiga e de alguma forma desvia para seu amor por mobs de enterro, o que lembra Yusuke que ele deve ir embora. Niji pergunta se ele ainda não está fazendo isso. Então Yusuke concorda em fazê-lo, já que Niji foi tão longe. Quando Niji comemora, Yusuke pergunta por que ele se importa tanto, e Niji diz que apenas sente que Yusuke o aceita. Yusuke consegue sorrir com isso, mas quando Niji aponta, ele nega ter um coração. Mais tarde, Niji escreve uma carta para Hurina, convidando-a para a peça. Enquanto isso, Misaki tira as medidas para sua roupa. Quando medem o busto dela, as garotas enlouquecem ao ver quão grandes são, enquanto todos os meninos enfrentam uma epidemia de calças apertadas. O próximo para medições é Yusuke, mas de repente, todas as garotas se tornam especialistas em moda e querem participar de sua sessão. Depois de se livrar do excesso de estrogênio, o diretor diz que Yusuke precisará de algum enchimento no peito, e todos os meninos lamentam pelo pobre garoto. Eventualmente, o período escolar recomeçou, e Hirina enviou a Neji um cartão postal histórico. Embora ele estivesse obcecado por túmulos, os preparativos para o festival cultural também continuavam, e a escola estava fervendo de empolgação. Quando os folhetos da peça foram impressos, Neji se ofereceu para levá-los para baixo, mas no caminho, alguns deles acabaram caindo. Misaki ajudou a pegá-los do chão e se ofereceu para ajudar. Então eles foram juntos para a sala do comitê. Misaki contou-lhe sobre os preparativos para a peça, então Neji apontou que ela parecia estar se esforçando demais. Misaki ficou surpresa por ele ter percebido, e confessou que, embora tenha um papel principal, não estava animada. Ela estava apenas fazendo isso para não incomodar os outros. Ela então pratica uma fala da peça e deseja poder ser honesta sobre seus próprios sentimentos. Ela pergunta se Hurina vai vir, então Neji diz que enviou ingressos para ela, deixando-a triste. Eles continuam falando sobre a peça, e ela diz que foi instruída a beijar Yusaka. O coração de Neji quase explode, mas Misaki diz que ambos recusaram a ideia. Neji pergunta o que ela acha de Yusaka, e ela diz que está surpresa por ele estar levando a peça a sério. Ela então para e pergunta se ele se apaixonou por Hurina. Neji diz que é ela quem ele ama, mas quando pensa em Hurina, ele se pergunta o que é o amor afinal. Misaki usa suas experiências para descrever o que o amor significa para ela. Infelizmente, soa muito como comportamento de bajulação com um toque de perseguição. Ela então diz a ele que há 6 meses ela pensou que o amor deles era um milagre, porque ela esperava que acabassem na mesma escola e acabaram. Ficou ainda melhor quando a pessoa que ela amava olhou para ela e eles compartilharam seu primeiro beijo. Ela poderia ter sufocado de felicidade. No entanto, as lágrimas começam quando ela lamenta não ter sido escolhida como a esposa designada dele. Ela menciona como Hirina é perfeita para Neji e diz que nem sabe se ele a ama mais, embora ela o ame mais do que nunca. E já se passaram 5 anos. Ao ouvir isso, Neji a abraça apertado. E embora Misaki tente protestar, ele se recusa a soltá-la. Enquanto ela chora, ela também se pergunta o que é o amor. Chega o dia do festival cultural e Neji tenta distribuir panfletos, embora todos o ignorem como aquela maldita fronteira. Nesse momento, ele percebeu todos admirando o quão bonita Misaki estava em seu traje de Romeu. Enquanto a observava, lembrou-se do final da última conversa deles. Misaki lhe dissera para esquecer tudo o que ela havia dito. Ela lembrou-se de como Hurina estava fofa da última vez que almoçaram juntos, e explicou que não queria vê-la triste, por isso ele tinha que apagar sua memória.
No presente, Neji percebeu que Misaki provavelmente estava fingindo um sorriso durante todo esse tempo e se sentiu mal. De repente, uma garota se aproximou de Misaki e Neji a reconheceu como uma Karen com quem ele estudou uma vez. Naquela época, ela o infernizou por estragar suas tarefas, e desde então o odeia. Neji acha que o melhor é sair de fininho antes que ela o note e comece a fazer um movimento. Enquanto isso, Shu e outro colega se juntam a Misaki e Shu aponta Neji tentando escapar. Karen instantaneamente se lembra dele como o preguiçoso de anos atrás e começa a ferver de raiva. Neji consegue fugir com sucesso, mas surpreendentemente esbarra em Motoi. Neji se pergunta se Motoi é algum tipo de esquisitão que observa crianças da escola, mas Motoi insiste que está lá a trabalho. Ele então menciona um certo assunto. Na última vez que conversaram, Neji tinha dito a ele que Minaki era o primeiro nome que apareceu em sua notificação, mas Motoi sugere que ele pode ter lido errado. Neji ainda mantém a esperança, mas Motoi informa que as notificações são feitas primeiro em papel, antes de enviarem os dados para as pessoas que entregam avisos de celular. No entanto, ele promete investigar como um pedido de desculpas por enganá-lo na palestra. No presente, Motoi diz que Hirina realmente é sua esposa designada, mas há evidências de que alguém interferiu no serviço de notificação do celular dele. Neji se pergunta se alguém enviou o aviso falso de propósito, mas Motoi aponta que também pode ter sido um erro do sistema. Ele então pergunta a Neji se ele já fez as pazes com a Hirina, já que a viu do lado de fora. Enquanto isso, Hirina chega ao portão da escola com Orisa, que a provoca sobre estar nervosa. Hirina pergunta a Orisa se estava tudo bem para ela faltar ao clube de teatro, já que ela é a vice-presidente, mas Orisa se gaba dos benefícios de ser vice-presidente e diz que queria dar uma olhada no marido designado de Hirina. Hirina rapidamente abaixa suas expectativas, já que ele é bem comum. Ao mesmo tempo, Meiji se preocupa que Hirina ainda possa estar brava com ele, mas como ele não sabe o que deve fazer, ele se concentra em simplesmente distribuir o panfleto. Ironicamente, Hirina acaba bem na frente dele, e ambos começam a surtar. Meiji percebe como Hirina está bonita e se pergunta onde ele esteve olhando esse tempo todo. Arisa quer saber o que está acontecendo, então Hirina pede direções para o estande do clube de teatro. Pontualmente, Meiji entrega a ela um panfleto enquanto Hirina sobe correndo as escadas. Meiji então volta a se sentir um lixo. Depois de algum tempo sem conseguir entregar um único panfleto, ele ouve um anúncio de que a peça começará em breve e nota Yuzuki passando.